E eu vou começar orando aqui, o pessoal vai entrando. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por esse dia, por essa manhã tão maravilhosa. Te agradecer porque hoje é o dia que o Senhor fez para nós. Por isso nós estamos alegres, Senhor. Grandes expectativas em Ti, Senhor, para esse dia, Pai. Coloco diante de Ti esse estudo. Estou pegando essas escrituras, Josué 3. Que o Senhor, com o teu Espírito Santo, venha conduzir, Pai, cada palavra, cada ensinamento. Que o Senhor traga revelação da tua palavra, Senhor, aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesse dia de hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia aí, quem está chegando, né? Para mais um Apegando-se às Escrituras. Pegue a sua Bíblia, pegue seu café, sua água. E a gente hoje vai estudar Josué 3. A gente está aí no livro de Josué e tem sido maravilhoso, né? A gente já passou pelo 1, 2 e hoje nós vamos até o 3. Se der, eu entro pelo 4, mas aí eu vou deixar que o Espírito Santo nos conduza aqui nesse tempo. Mas eu quero fazer uma retrospectiva, né, da semana passada, o que a gente estudou a semana passada. Os vídeos sempre ficam lá no YouTube da Anglicana ZN. Você pode ir lá a qualquer momento e assistir, porque fica gravado, né? Enquanto eu estou aqui falando, tá tendo a gravação no YouTube simultaneamente. Então depois você pode assistir, mas como é bom estar aqui ao vivo com vocês, olhando para os nomezinhos de vocês, depois as carinhas, né? A gente vai ter um tempo de comentários, sempre tem no final tempo de comentários do que a gente está estudando aqui hoje, mas é muito bom estar aqui com vocês. Então, a semana passada a gente estudou Josué 2, né? A gente viu aquela história maravilhosa dos espias que Josué mandou até uma cidade chamada Jericó, né, onde vivia ali uma prostituta e Josué manda esses espias na casa dessa mulher, Raabe, a prostituta, para que eles colhessem informações daquela cidade de Jericó, né? Essa cidade, eles teriam que passar, o povo de Israel, né? Os israelitas, eles teriam que passar por essa cidade para entrar na Terra Prometida. E aí, mais na frente, já dando um spoiler aí do capítulo 6, a gente vai ver que essa cidade é destruída, a cidade de Jericó. Eles conseguem, né, derrubar as muralhas de Jericó. Era uma cidade bem fortificada, uma cidade bem antiga, mas a gente viu nessa história linda. Depois eu peço até que, se você não viu, veja lá, leia o Josué 2, porque é incrível como Deus usa uma mulher, uma prostituta, uma mulher aos nossos olhos tão improvável, né? Raabe, para fazer parte daquele plano dele. E ela coopera com Deus nesse plano. Ela é salva, ela e toda a sua família, porque ela confiou, né, no Senhor. Ela confiou, ela tinha ouvido falar de um Deus que vinha fazendo sinais e maravilhas por aí, e aquele povo, com aquele Deus, tinha chegado ali, estavam acampados ali em Sitim, próximo a Jericó. Então ela já tinha ouvido falar e ela acreditou. E aí a importância da gente ouvir e crer na palavra de Deus, né? Ouvir e crer, como Raabe e como essa atitude dela, essa atitude de esconder ali aqueles espias, de acolhê-los, não é? E de obedecer ali, como isso mudou todo o destino dela. A gente viu que no Novo Testamento, Raabe está lá na genealogia de Jesus. Veja só, que incrível. Mas enfim. Depois você pode estudar mais lá sobre Josué 2. E aí hoje a gente vai ver também uma outra, eu tô assim, ó, cada capítulo me deslumbra, né? Cada capítulo eu fico, se no capítulo 2 foi toda aquela história da salvação de Raabe, da sua família, não é? De todo esse plano de Deus maravilhoso, de resgate daquela mulher, dela fazer parte da genealogia de Jesus.
Hoje a gente tem a travessia do Jordão. A travessia do Jordão. Eu me lembrei de um hino bem antigo. Eu até ia colocar aqui. Confesso que eu pesquisei, fui no Spotify. Mas é uma letra tão assim, para um domingo de manhã, aquela coisa assim, sabe? No Jordão, lá. Eu acho que é um hino bem antigo aí da harpa. Mas eu falei: não, 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 eu vou poupar os ouvidos do povo, vamos acordar o domingo, a alegria, o domingo de manhã, né? Mas assim, essa é uma história que até já virou hino, já virou, né? Tem vários vídeos ilustrativos também, talvez até eu coloque aqui um que eu vi, mas de fato aconteceu mais do que uma canção, mais do que um videozinho ilustrativo, um milagre do Senhor, mais um milagre do Senhor no meio daquele povo. Pegue aí Josué 3, vamos comigo. Vamos comigo, vou pegar aqui para você. E ontem, sobre Josué, né? Ontem eu vi uma frase tão linda que eu só pensei em Josué. Eu estava com Josué na cabeça e ontem à noite eu fui para um evento, enfim, aí eu vi uma frase que o cara falou. Ele disse assim: a unção que você admira, que você honra e que você serve, é a unção que você carrega. E eu fiquei, uau, é isso. Josué foi exatamente isso. A unção que estava sobre Moisés, que ele viu, que ele admirou, que ele buscou, que ele honrou e que ele serviu a vida dele toda, foi a unção que ele recebeu, né? Que coisa linda. Então, que a gente eh, esteja aí honrando e servindo as pessoas que carregam unção aí, né? Os nossos companheiros de jornada, os nossos líderes. Vamos lá. Então, Josué 3, a travessia do Rio Jordão. E aí eu quero começar a ler o versículo 1. Vamos lá. De manhã bem cedo, Josué 3, de manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. Então, vejam, eles estavam ali acampados, né? Estavam em Sitim. Então, eles partiram de Sitim, eles já estão caminhando agora, né? Saíram de Sitim e acamparam aí na beira do rio, antes de atravessar o rio, né? Eles estavam acampados de frente para Jericó e tinha um rio ali também no meio, né? Então a gente vê que eu também fui pesquisar e eu vi que eram mais de 1 milhão de pessoas. Veja só, o que é pela graça de Deus, né? É só a graça de Deus. Você conduzir, você liderar 10 pessoas. Hoje já é complicado, né? Cada pessoa é de um jeito, cada um tem um comportamento, cada um pensa de uma forma. Imagina Josué com essa missão aqui com aquele povo, né? Mais de 1 milhão de pessoas. Tinha crianças, tinha mulheres, tinha homens, tinham animais, mas eles estavam caminhando rumo à terra prometida. Eles estavam prestes a conquistar essa terra prometida, né? Mas tinha aquele Rio Jordão, tinha aquele obstáculo ali, um obstáculo natural, né, da natureza, era um rio. E ele estava ali e eles tinham que atravessar esse rio. Agora você imagina, 1 milhão de pessoas ou mais, né? Mais ou menos, vamos chutar aí, 1 milhão de pessoas. Não tinha um rio, né, aliás, tinha um rio, existia o rio, mas não tinha ponte, não tinha um navio, não tinha um barquinho, não tinha uma jangadinha, não tinha nada, né, que fizesse com que aquele povo atravessasse aquele rio. Imagina você chegar à beira de um rio, você crê, né, nas promessas de Deus, crê que Deus está ali conduzindo vocês. E aí, quando você chega, você vê um rio, e era um rio que estava caudaloso, né? Era um rio que estava cheio, estava bem agitado, porque a Bíblia fala isso, né? Era época de colheita, então o rio estava cheio, não estava um riozinho calmo, que dava para você atravessar assim calmamente. Estava um rio, feito o Rio São Francisco, às vezes lá em Paulo Afonso ele ficava meio agitado assim. É, não era aquele rio tranquilo, tá? Então o rio estava.
Nessa época ele estava transbordando. Diz que ele estava, a Bíblia diz que ele estava transbordando até pelas bordas, né? Pelas beiradas ali dele. Então, eu imagino o coração daquele povo, como ficou, né? Que a gente já conhece esse povo, a gente já conhece, que não é um povo tão de pensamento positivo e otimista e cheio de fé. É um povo que reclama, né? Enfim, feita a gente, não é muito diferente, não. Mas tinha esse rio aí. E aí era um desafio gigante. Era um desafio gigante para Josué. Eu imagino o desafio de atravessar. Como é que eu vou atravessar esse rio com esse povo, né? Como é que seria isso? Mas essa história, assim, desse Rio Jordão, né? Esse primeiro obstáculo ali deles, me faz ver também como que a gente, trazendo para a gente, né? Como é que a gente reage diante das dificuldades que se apresentam na nossa vida, né? Eles estavam vindo ali de uma caminhada, eles eram peregrinos, né? Peregrinos. Assim como a gente é peregrino nessa terra, porque nós somos cidadãos do céu. Nós somos cidadãos do céu. Então, eles tinham que atravessar um Jordão. Eu e você também temos os desafios, nossos rios Jordão, para atravessar. Eu não sei qual é o seu Jordão hoje, né? Mas você pode ter um Jordão aí para você atravessar. Eu também tenho um Jordão para atravessar. E eles estavam ali diante de um obstáculo que também, espiritualmente, né, falando espiritualmente, marcava o início de um novo tempo para eles. O início de uma nova etapa na vida daquele povo. Se eles atravessassem aquele Jordão, eles pisavam na terra prometida. Eles deixavam para trás anos de escravidão no Egito. Eles deixavam para trás todos os anos que eles peregrinaram no deserto. Eles deixavam para trás toda aquela história, né, de sofrimento, de caminhada, enfim. E eles entrariam num novo tempo. Eles entrariam na terra prometida, na terra de descanso, né? Na promessa de Deus. Eles iam desfrutar das promessas de Deus. Eles estavam tão perto disso, né? Então, existia eu acho que essa ambivalência ali no pensamento dele, essa ambiguidade, assim, né? É, se a gente atravessar, a gente tá na promessa e a gente tá deixando para trás tudo que a gente viveu, todo o nosso passado. A gente está entrando numa nova vida, né? E aí, esse Rio Jordão, eu fui ver na Bíblia também sobre ele, né? Sobre o Rio Jordão, e eu vi que foi no Rio Jordão que Jesus foi batizado, né? Tá lá acho que é Mateus, eu não peguei a referência aqui, mas você pode procurar aí o batismo de Jesus. Quando João Batista, ele vai batizar Jesus nas águas do Rio Jordão, né? Ali, o batismo de Jesus foi quando ele iniciou também o seu ministério, né? Ele iniciou ali nas águas do Rio Jordão, no batismo de João. Eu achei isso muito simbólico também, com essa questão do povo ter que atravessar o Rio Jordão, botar o pé no rio, para iniciar uma nova vida, para tomar posse das promessas, né? Para ser o povo de Deus, o que Deus preparou para eles viverem isso. E foi no Rio Jordão que Jesus ali foi batizado para iniciar ali também o seu ministério. Foi quando aquela pomba, o Espírito veio em forma corpórea de uma pomba, né? E disse: Esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Eu amo esse versículo, né? E depois vocês colocam aí, porque eu não coloquei aqui, mas vamos seguindo aqui. Então, o versículo 2 e 4 eu vou ler com vocês. Josué 2 do 2 a 4. 3 dias, vamos ver essa história aí. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram essa ordem ao povo. Quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam de suas posições e sigam-no. Mantenham a distância cerca de 2.000 côvados entre vocês e a arca. Não se aproximem dela. Olha só, não se aproximem dela. Desse modo saberão desse modo saberão o caminho a seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Nunca passaram por lá.
E aí, né, a gente vê aqui que o povo é instruído aqui a seguir a Arca da Aliança. E a gente já falou aqui antes sobre essa Arca da Aliança. O que que simboliza a Arca da Aliança? Se eu fosse fazer uma provinha aqui, né? A Arca da Aliança simbolizava o quê? A presença de Deus no meio do seu povo. Isso era o que simbolizava aquela Arca da Aliança. Feito um baú, né, de madeira, coberto de ouro, né, que tinham dois querubins acima dele, assim, né, na tampa. E dentro dela, dentro dessa arca, estavam ali as tábuas da lei e também tinham outros objetos que simbolizavam a aliança de Deus com o seu povo. Então, a Arca da Aliança significa tanto a presença como a aliança no meio do seu povo, de Deus no meio do seu povo. Na verdade, ali, quando eles falam isso, né? É bem assim, ó, resumindo, dizendo assim: Deus vai na frente. Deus vai na frente. A presença de Deus vai na frente de vocês. Josué fala ali, né? Os sacerdotes vão carregando a arca da aliança e o povo vem em seguida. Mas primeiro vai a arca da aliança, que significa a presença, a aliança de Deus com seu povo. Deus estava ali, né? Deus estava ali. E aí eu fiquei pensando assim, por que que Deus não disse Josué vai na frente? Que Josué era o líder, né? Josué estava ali substituindo Moisés, ele tinha feito essa transição de liderança. Então, Josué, que é o líder, o grande líder desse povo, vai na frente, Josué. Não. Os sacerdotes vão na frente. Não. Os sacerdotes, sim, mas a missão dos sacerdotes era somente levar a Arca da Aliança, porque quem tocasse nela que não fosse é, de forma, né, digna, de que não fosse, os sacerdotes podiam pegar, as outras pessoas não, porque também Deus é santo, né? Ali estava a santidade de Deus, então não é qualquer pessoa que poderia, a gente já viu também outro capítulo aqui, que duas pessoas tocaram e morreram, né? Então, assim, a arca era sagrada, era um objeto sagrado, né? Ali era a presença de Deus no meio do seu povo. Santidade, Deus é santo, Deus é santo. Então, ele diz ali, ó, o povo não pode chegar muito perto. Somente os levitas podem tocar na arca, não era nem os sacerdotes, eu já estava ensinando aqui errado. Somente os levitas poderiam tocar na arca, né? Então, isso aqui traz para a gente essa questão, ó, santidade. Só os levitas poderiam pegar e eles não poderiam pegar. Então, Josué dá essas instruções. Eles vão a arca do Senhor vai na frente, a arca da aliança vai na frente da presença ali de Deus, vai na frente, né? E eles não poderiam tocar, porque somente os levitas. E aí no versículo 5 olha só o que ele diz, eu acho que explica bem isso aí que eu estou falando. O versículo 5 diz: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilha entre vocês. Santifiquem-se, santifiquem-se. Eu amo esse versículo, a gente já usou algumas vezes, assim, eu me lembro quando tinha algum evento, né, na igreja, e aí tem um culto de entrega, algumas vezes já vi esse versículo, santifiquem-se, santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilha entre vocês. E aqui esse versículo, trazendo para esse contexto deles, né, eles realmente precisavam se santificar para ver as maravilhas que ia acontecer diante deles amanhã. Amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E o Senhor fez maravilhas no meio desse povo, né? Mas precisava haver uma santificação. Esse povo, embora fosse uma nova geração, as pessoas ali, né, que estavam entrando naquela terra prometida, eles vinham do Egito. O Egito tinha vários deuses, eles eram politeístas, né? Então, é, tinha várias crenças, tinha coisas que precisavam tirar ainda, tinha ídolos que eles precisavam deixar para trás. Eles estavam prestes a entrar ali numa terra prometida, um lugar sagrado, um lugar onde Deus deu a eles. Eles precisavam abandonar.
toda espécie de ídolos, né? Deixar para trás. Quando ele fala aqui, santifiquem-se, eu vejo muito nesse sentido, assim, olha, Deus vai fazer maravilhas, vocês vão tomar posse dessa terra, vocês vão entrar, vamos deixar aqui à beira do Jordão. O que é que eu preciso deixar à beira desse Jordão aqui? Aqui. Porque amanhã é um novo dia, né? Amanhã coisas grandes e maravilhosas vão acontecer. E aí, o que é que eu preciso deixar à beira do meu Jordão hoje? Qual é o ídolo que eu ainda trago dentro de mim, né? Esse santifiquem-se para mim, eu acho que deveria ser algo assim, não só quando a gente, uma palavra que possa vir quando tiver um evento, alguma coisa, mas todos os dias, porque a cada dia o Senhor faz maravilhas, minha gente, a cada dia. Hoje é domingo, amanhã é segunda, eu preciso me santificar hoje. Amanhã o Senhor vai fará, o Senhor vai fazer maravilhas. Aí na segunda, eu também preciso me santificar, porque na terça o Senhor também vai fazer maravilhas. Porque Ele é o Deus das maravilhas. Ele é Deus maravilhoso, né? Então, santifiquem-se, porque o Senhor vai fazer maravilhas entre vocês, na sua vida, na sua casa. Santifique-se, busque a obediência, busque o Senhor, busque a presença do Senhor, busque manter essa aliança com o Senhor, busque um relacionamento com o Senhor, busque intimidade com o Senhor, porque o Senhor vai fazer maravilha entre vocês. Hoje talvez a gente não entenda, né? É, e eu me lembrei disso agora, assim. Eu fiquei pensando, poxa, anos atrás, eu não saberia o que o Senhor estaria fazendo na minha vida hoje, e na minha família, na minha casa hoje. Mas é, eu busquei ao Senhor, e Ele me ouviu, né? Eu busquei ao Senhor, como diz Salmo 34, eu busquei ao Senhor, Ele me ouviu, Ele me livrou de todos os meus temores. E realmente o Senhor faz maravilhas. Então, santifiquem-se, se autoexamine. O que é que eu preciso deixar na beira do Jordão hoje? O que é que eu preciso? Porque que o Senhor vai fazer maravilhas, Ele vai, tá? Agora precisa fazer a nossa parte, que é buscar essa santidade, né? Amém. Amém. E outra coisa também, aquela geração que estava ali com Josué, eles tinham ouvido falar, né? Eu imagino que eles ouviam as histórias. Olha, houve o Mar Vermelho, houve a travessia do Mar Vermelho ali, né? O povo passou, os cavalos do faraó e do todo o seu exército ficou lá afogado. Eu imagino que eles ouviam aquela história, mas Deus estava prestes a revelar a eles, a mostrar a eles, né, o que eles realmente iriam viver. Os olhos deles iam ver, não só ouvir, mas ver outro milagre do Senhor, testificando, né, que Ele é o Deus. Então vamos seguindo aqui, gente, pelo amor de Deus. Versículo 6. Disse aos sacerdotes, né? Aí Josué disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Assim o fizeram e foram adiante. Então o Senhor disse a Josué: olha só, eu acho lindo como Deus encoraja Josué. Ele diz assim no versículo 7: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você, como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança. Quando chegarem às margens, das águas do Jordão, parem junto ao rio, né? Parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os gigaseus, os amorreus e os jebuseus. Meu Deus, quem eram esses povos, né? Eram os povos que habitavam ali naquela terra. Deus estava dando essa terra a esse povo, mas a terra tinha os gigantes, tinham povos que moravam lá. Eram povos que estavam ali há mais de 500 anos. Os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus. Eram os povos que habitavam ali naquela terra,
né? Mas Deus ele estava dizendo primeiro, veja, primeiro Deus vai para Josué, encoraja Josué e diz: eu estou com você, assim como estive com Moisés. Assim como eu estive com Moisés, quando as águas do Mar Vermelho se abriram, eu vou estar com você. Quando as águas do Rio Jordão se abrirem, né? É tudo sobre Deus. É Deus quem faz. Deus escolheu Moisés, escolheu Josué. Deus pode escolher qualquer outra pessoa para realizar as maravilhas dele através dessa pessoa, mas não é sobre a pessoa, é sobre Deus, é sobre quem ele é sobre o que ele faz, o que ele pode fazer através de mim e de você. Mas se a gente ficar olhando só para a gente, para a nossa limitação, para a nossa incapacidade, para as nossas inseguranças, para os nossos medos, né? Isso impede que Deus nos use da forma como ele quer. Aqui ele sempre estava encorajando, olha, assim como eu estive com Moisés, eu estou com você, Josué. Não tenha medo, seja forte e seja corajoso, né? E aí ele diz assim: eu vou destruir, vocês vão entrar, mas esses povos que vão estar ali vão ser todos destruídos. E aí, é, esse povo, esse 1 milhão de pessoas que estava vindo com Josué, tinha vaca, galinha, tinha, não sei, tinham animais, tinham crianças, mas eles não tinham armas assim de guerras. Não era um povo de guerra, né? E esse povo que está aí, que eles vão enfrentar, era um povo de guerra. Mas a batalha não é deles, a batalha é do Senhor. E o Senhor já deu a vitória, né? As batalhas que você luta não são só suas, minha querida, meu querido. A batalha é do Senhor. O Senhor está à frente. O Senhor, ele luta nossas guerras. É o Senhor quem vai destruir os jebuseus, os ferezeus, os gigazeus, os heveus da nossa vida, os gigantes da nossa vida, os inimigos da nossa vida. Eu não sei qual é o inimigo hoje. O inimigo, de repente, pode ser até um espírito de medo, uma enfermidade que está lhe prendendo, algo. Mas o Senhor vai dar vitória, o Senhor vai trazer a vitória, a presença do Senhor, né? Vamos lá, aqui a partir do versículo 11. Olha o que acontece. Vejam, a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. A arca da aliança do soberano de toda a terra, Josué está dizendo, vai atravessar o Jordão à frente de vocês. Aí vai dizer assim: agora escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a corrente, a correnteza será represada e as águas formarão uma parede. Meu Deus do céu. Meu Pai eterno, que coisa linda, né? Que coisa linda. Eu vou só terminar aqui. Peraí, vou parar aqui, porque assim, veja só o que vai acontecer. Quando a arca, veja, a arca da aliança do soberano de toda a terra, esse soberano de toda a terra foi lindo demais. A terra atravessar o Jordão à frente de vocês. Agora escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, soberano de toda a terra, de novo, puserem os pés no Jordão, a corrente de água será represada e as águas formarão uma parede. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança foram adiante. Olha só, vai entrando aí, né? Ora, o Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. O versículo 15. Aí tem aí esse ora, né? Um pronome aí, ora. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. E aí eu fico pensando, meu Deus, Deus escolheu, porque Deus poderia ter escolhido uma época melhor, não é verdade, onde as águas estivessem mais tranquilinhas. Mas ele escolheu, porque ele é o Senhor soberano de toda a terra, soberano de toda a terra. Ele é o Senhor do tempo, das estações. Então, ele sabia que nessa época o Rio Jordão ia transbordar. Ia ficar mais difícil do povo atravessar. Mas Deus gosta, né? Assim, eu acho que Deus, assim, né? Ele, quando a coisa tá bem impossível mesmo aos olhos humanos, porque aí não tem como. Não tem como, ó. As águas estavam agitadas, o rio estava cheio, transbordando na margem dele. Era época de colheita. Mas mesmo assim, o milagre do Senhor vai acontecer.
o milagre do Senhor vai acontecer. Ah, Senhor, mas isso já está assim há muito tempo, isso já não sei o quê, já foi assim, já não sei o quê, já nanana quê, nananana. O milagre vai acontecer. Quanto mais difícil, aí é que Deus gosta. O nosso impossível é a matéria-prima, né, para o milagre. Já ouvi isso do meu pastor Geiso. Quando o nosso impossível é a matéria-prima para o milagre de Deus. Porque se a gente vai conseguir fazer com a nossa força, não é milagre. Se alguém vai dar um jeito, não é milagre. Mas quando não tem jeito, minha gente, quando não tem possibilidade, não tinha um navio aqui, não tinha um barco, não tinha uma corda, como era que eles iam atravessar isso? Só a graça e o poder do soberano de toda a terra, né? Soberano de toda a terra. Então vamos lá. Assim que os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança chegaram ao Jordão e os seus pés tocaram nas águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma parede a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. As águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. Então o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca, no meio do Jordão, enquanto todo o povo passava, até que toda a nação atravessou, pisando em terra seca. Minha gente, eu não consigo ler um negócio desse e não me emocionar. Acho que o Espírito Santo em mim, né? Ele fica, ah, meu Deus, que coisa linda. Mas vejam só, a gente escuta muito essa expressão no crentez, né? É, bota o pé na água, bota o pé na água, né? Quem não já ouviu isso aqui? Ah, tá difícil, bota o pé na água. Há um desafio na frente, bota o pé na água, né? Esse bota o pé na água. E daqui é que vem essa expressão, bota o pé na água, né? É, porque os sacerdotes, eles botaram o pé na água. Ai, Jesus, eu não sei se você está aqui viajando comigo nessa história, mas eu fico assim, né, vendo os detalhes da coisa, porque veja, como eu falei, o rio ele estava transbordando, as águas estavam agitadas, e Deus podia dizer assim: fique aqui na margem, espere o rio secar. Quando eu der a ordem, de alguma forma, e o rio secar, aí vocês botam o pé e vocês já atravessam. Ai, Senhor, o Senhor estava ali chamando, convidando aquele povo, assim como eu e você, a uma atitude, a um posicionamento de obediência. Obediência. E de fé também, né? E de fé, vamos e convenhamos, de fé, de fé, mas fé e obediência. Bota o pé na água, bota o pé na água, que o rio vai se abrir, que o rio ali vai abrir e vocês vão passar, né? E aí eu queria só, ai, vai dar tempo, rapidinho. Eu separei aqui um videozinho. Ele é bem infantil, mas ele ilustra tão direitinho essa história. E aí eu queria mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver onde ele está. Hum, rapidinho aqui, deixa eu ver onde ele está. Aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar aí, que ele é bem interessante. Olha só. É bem infantilzinho, mas eu tô nessa vibe. Vamos lá. Aqui é o Lucas e hoje eu vou contar para vocês uma história incrível da Bíblia, a travessia do Rio Jordão. Vocês sabiam que depois que Moisés morreu, foi Josué quem ficou responsável por guiar o povo de Israel? Pois é, e eles precisavam atravessar o Rio Jordão para chegar na Terra Prometida, mas tinha um problemão. O rio estava super cheio, transbordando,
Como que todo mundo ia conseguir passar? Era muita gente, muitas famílias, animais e todas as suas coisas. Aí, sabe o que Deus falou para o Josué? Ele disse que os sacerdotes eles deviam pegar a Arca da Aliança e entrar primeiro no rio. Parece meio maluco, né? Mas eles confiaram em Deus e fizeram exatamente isso. E aconteceu algo impressionante. Assim que os pés dos sacerdotes tocaram a água, o rio parou de correr. As águas que vinham de cima ficaram paradas, formando tipo uma parede gigante, e as águas de baixo continuaram descendo. Foi como se Deus tivesse feito um caminho seco no meio do rio. Todo o povo de Israel passou em segurança para o outro lado, pisando em terra firme. Ninguém se molhou, não é demais? Deus fez outro milagre parecido com esse, quando abriu o Mar Vermelho para Moisés, vocês lembram? Antes de terminar a travessia, Deus pediu para eles pegarem 12 pedras do meio do rio, uma para cada tribo de Israel. Sabem por quê? Para nunca se esquecerem desse dia incrível e poderem contar essa história para os seus filhos e netos. Essa história me ensina que Deus sempre cuida da gente e faz coisas incríveis quando confiamos nele. Mesmo quando parece impossível, ele tem um plano. E aí? Que bonitinho, né? Mesmo quando tá difícil, ele tem um plano. Mesmo quando tá difícil, ele tem um plano. Ele tem um plano. E aí, eu queria, antes que a gente terminasse, né? Aqui, eu queria iniciar só um pouquinho aqui do capítulo 4, Josué 4, porque é, emenda um pouquinho com essa história de hoje, e aí eu vou terminar com isso aqui. Veja só, como ele falou aí no filmezinho, né? Josué 4, quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha um homem, um de cada 12 tribos de Israel, um homem de cada tribo, né? E mandem que apanhem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os pés dos sacerdotes se detiveram. Leva-nas com vocês e as depositem no local onde forem passar a noite. Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhes disse: passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Veja só, versículos 6 e 7. Elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando os seus filhos perguntarem o que significam essas pedras, respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Meu Deus do céu, aqui Deus está ensinando aquele povo sobre ter uma memória, né? Um memorial espiritual, de gratidão, né? De fé, dessa história. Quando os seus filhos lá na frente lhe perguntarem o que significam essas 12 pedras aqui, vocês vão contar essa história, né? E isso vai repassando de filho, de pai para filho, de filho para neto, e assim todas as gerações vão ouvir falar das maravilhas que o Deus soberano de toda a terra, né? Que o Senhor, o nosso Deus, fez naquele dia. Ele fez com que 1 milhão de pessoas, mais de 1 milhão de pessoas, animais, crianças, idosos, passassem no meio de um rio, atravessassem um rio, formou-se uma parede de um lado, as águas pararam, eles passaram a pé enxuto. Meu Deus do céu, isso é milagre do Senhor. Isso é milagre do Senhor. Isso é obra do Senhor, admirável aos nossos olhos, né? Que a gente possa continuar contando essas histórias. Eu coloquei esse videozinho assim de criança, porque hoje eu tenho 2 netos e eu quero que os meus netos escutem os grandes feitos do Senhor, assim como você também, na sua casa, para os seus filhos, para os seus netos. Continuem falando do Senhor, das maravilhas que ele fez. Se ele fez no passado, ele faz ainda hoje.
não é? Ele faz ainda hoje. Ele é Deus de ontem, ele é Deus de hoje e ele é Deus eternamente. Então, mas ficou ali, ó, a contar uma história, Deus fez naquele tempo, contar a historinha assim, assim, assim. Não, a gente conta a história trazendo para hoje, porque o Deus de ontem é o Deus de hoje. Então, o Deus que parou as águas do Rio Jordão para que aquele povo tomasse posse da terra prometida, é o Deus que está comigo e com você hoje, que faz a gente enfrentar os desafios com fé, com obediência, trazendo a presença dele. A arca da aliança dele está conosco hoje, dentro de nós. A gente toma, né, se reveste do poder do Senhor, de fé, de obediência, e a gente vai atravessar. Qual é o teu Jordão hoje? Bota o pé. Não fica esperando, não. Bota o pé, né? Bota o pé. Mas bota o pé não é numa atitude assim, eu vou botar o pé e Deus vai fazer. Não. Bota o pé numa atitude de obediência. Eu vou botar. Senhor, eu vou agir. Senhor, qual o meu posicionamento diante desse desafio que está à minha frente? Senhor, qual o meu posicionamento de fé, de obediência diante desse desafio na minha célula, no meu ministério, no meu trabalho? Qual o meu posicionamento? O que é que o Senhor quer que eu faça? Onde é que eu vou botar meu pé? Não é? Não é botar o pé assim de qualquer jeito, mas primeiro, trazer a presença de Deus. Trazer, lembrar-se da aliança que Deus tem comigo e com você. Trazer essa presença, se lembrar da aliança, obedecer, e aí você bota o pé. E aí a, a água, o Rio Jordão vai secar, né? Vai secar em nome de Jesus. Deixa eu terminar aqui só até os 10, até o 10 e eu paro aqui para os comentários já já. Eu estou em Josué 4, tá? Já passamos o 3, já estou no 4. Vamos lá. Versículo 8. Os israelitas fizeram conforme Josué lhes tinha ordenado. Apanharam 12 pedras do meio do Jordão, conforme o número das tribos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Josué, e as levaram ao acampamento, onde as deixaram. Josué ergueu também 12 pedras, as 12 pedras que haviam estado no meio do Jordão, no local onde os pés dos sacerdotes que carregavam a arca da aliança tinham ficado. Essas pedras permanecem ali até hoje. Os sacerdotes que carregavam a arca permaneceram em pé no meio do Jordão, até que o povo fez tudo o que o Senhor ordenara a Josué por meio de Moisés. Então o povo atravessou apressadamente. Apressadamente. Ai, que coisa linda. Eu vou parar aqui, Josué 4:10, tá? Aí no próximo domingo a gente retoma Josué 4 e aí vamos ver o que é que vai acontecer. Mas eu quis entrar em Josué 4 porque dava essa continuidade, né? Até que eles atravessaram apressadamente e eles pegaram ali essas 12 pedras do rio, né? Do rio do Jordão. Eles pegaram, Josué pegou as pedras de lá, né, do Rio e fez esse memorial. E aí eu termino aqui esse estudo com meu coração cheio de, sabe, assim, de, poxa, que Deus maravilhoso, né? Que Deus maravilhoso. Eu queria compartilhar com vocês brevemente para a gente terminar esse esse Josué 3 de hoje, o que que a Bíblia, o apegar-se a essa escritura, a esse capítulo de Josué 3 trouxe para mim, né? A questão da gente trazer a presença de Deus para os nossos momentos de aflição. Às vezes a gente quer fugir, a gente quer se esconder, a gente quer ficar só, mas trazer a presença de Deus no momento da nossa aflição, no momento de medo, no momento de insegurança, é algo que a gente não pode abrir mão, né? A presença de Deus é o que vai trazer direcionamento, vai trazer estratégia, vai trazer assim o modo como a gente vai lidar com isso. É a presença de Deus, é Deus quem vai nos ensinar, é Deus que vai à frente nos guiando, né? Ele tem uma aliança comigo e com você, e ele se revela a nós, ele se revela a nós, seja pela sua palavra, como hoje, seja através de alguém, seja
através de um louvor, através da natureza, né? Deus, ele está sempre se revelando a nós. E você e eu não estamos sozinhos. Qual é o Jordão que você precisa atravessar hoje? O Senhor está com você. O Senhor está com você. E eu vou parar aqui meu microfone e vou abrir aqui para os comentários e vamos juntos. Só é levantar a mãozinha ou abrir o microfone e fique à vontade para a gente participar aqui. É muito bom quando a gente, né, comenta, quando a gente fala o que a gente, porque às vezes a percepção de um não é a percepção do outro, e aí a gente vai juntando e fica maravilhoso. Vamos lá, Lari. Bom dia, bom dia, bom dia. É, Josué é incrível, né? Mas Deus é muito mais incrível, impressionante, porque a gente está falando no livro de Josué, mas tudo é Deus, né? Porque ele exalta, né? E ele conhece o coração humano, né? Então, primeiro, ele vai suprir Josué, né? Porque diante dos desafios, quem, né, não já teve medo, né, dificuldades, enxergar, como você está dizendo, aquela multidão, isso pode ser uma multidão de problemas, uma multidão de pessoas, né, os momentos que a gente vive, e ele sabe que antes de atravessar, a gente precisa estar cheio dele. Então é isso que ele faz com Josué, né? E então ele enche Josué da sua presença. E depois, nessa travessia, a questão da aliança, né? Como é forte, porque não é simplesmente atravessar, é a aliança, né? É o cumprimento da promessa, né? Eu acho que aí a travessia do rio é o cumprimento da promessa. Pode demorar aos nossos olhos, mas está no tempo certo, é o tempo de Deus, né? Então, é no tempo dele. E a gente tem que pedir a ele realmente que nos deixe, né? Prontos, porque às vezes a gente acha que está atrasado, às vezes acha que a gente não vai conseguir, mas nele não tem como não conseguir, não tem como, né, não chegar na hora. E a questão do memorial é muito relevante, né? Porque a gente olha para trás e quantas vezes a gente precisa usar da nossa memória para dizer assim, ó, se ele fez, ele faz de novo e ele já fez por mim, ele está comigo, e isso nos fortalece e nos enche de esperança. Então, eu acho tremendo esse memorial, né, que tem que estar, e a gente tem que fazer os nossos memoriais também, olhar o da história e fazer os nossos memoriais que nos encham de esperança, né, e que a gente não está só nessa travessia, ele vai na frente, né, e muito relevante, muito, muito, acho que isso para mim é um dos mais marcantes, assim, porque Moisés, todo mundo conhecia Josué, ele entra, né, como se fosse assim, como é que eu faço agora? E de repente, tudo está tão nítido que não era Moisés, não era Josué, era Deus sempre. E é isso, esse mesmo Deus está comigo e está com você. E você fez uma pergunta, né, qual é o nosso rio, qual é o nosso Jordão de hoje, né? E é, todos nós enfrentamos, né, Jordões, às vezes até diferentes, né? Mas a gente tem esse Deus do nosso lado que é sempre vencedor. Então, a gente põe as nossas esperanças nele. Muito bom. Deus abençoe. Amém, amém, Lari. É isso. Colocar nossa esperança nele. Priscila? Bom dia, gente. Paz de Cristo. Ver muito Josué me traz muita questão de como na Bíblia, como Deus ele se mostra na questão dos milagres, né? Porque se a gente for olhar quantas coisas aconteceram que foram humanamente impossíveis, né? Como você mesmo falou, Aninha, ele poderia ter escolhido ali uma época em que o Rio Jordão estava sequinho, que desse, né, para passar.
mas ele para provar que ele é o Deus, que ele é o Verbo, né? Ele se faz presente nesses momentos onde é humanamente impossível, né? Passar lá o Rio Jordão, atravessar o Mar Vermelho, o ressuscitar de Cristo, né? Então, para mim veio muito essa questão de que ele é o Verbo. E esse é o Verbo para a gente é muito, como é que eu posso dizer, muito especial ele querer a nossa presença, né? Ele não precisa da gente, ele é, e mesmo assim ele nos busca, mesmo assim ele nos honra, principalmente quem é firme na presença dele, né? E me vem muito isso de tipo, ele não precisa disso, ele não precisa da gente, mas ele trazendo muito hoje para os dias atuais, ele quer que a presença dele seja prioridade nas nossas vidas, né? Porque em todos os processos ali que foram humanamente impossível, teve a ação, como você falou, né? Lá no Mar Vermelho teve a ação lá de Moisés, Isso. aqui teve a ação relacionada aos sacerdotes de ficarem, né, no Rio Jordão, no meio do Rio Jordão, enquanto todos passavam. Teve Cristo, que teve que, de fato, ir para a cruz, né, e suportar todos os pecados, mas essa pessoa que é o verbo, quer tanto a gente junto dele, quer tanta presença da gente, e a única coisa que ele pede é santifique-se, obedeça, tenha fé, esteja na minha presença, porque independente de eu ser o verbo, eu quero vocês comigo, eu quero vocês ao meu lado, eu sou o pai de vocês, então tá sendo perfeita essa questão do apegando-se, porque às vezes a gente tá no meio de uma tempestade e a gente não consegue, né? A gente não consegue olhar uma saída, não consegue ver, mas ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que ele transforma o humanamente impossível em possível. E que a gente traga isso para a vida da gente, que quando a gente tiver na maior tormenta que a gente tiver da vida da gente, a gente continue tendo fé, a gente continue perseverando, a gente continue tendo obediência na palavra dele, porque ele se faz presente na vida da gente, até nesses momentos. Amém, amém, é verdade. E E assim, só complementando, né, essa coisa do memorial, né, das 12 pedras, que a gente possa também estar escrevendo, pode ser o nosso memorial, né, escrever, contar as bênçãos do Senhor, contar os milagres, as coisas que Ele faz, né. Eh, eu fiquei me lembrando dos 10 anos da ZN, né, que a gente tá para comemorar aí os 10 anos da nossa igreja aí, a gente tá fazendo os memoriais, né, os memoriais, assim, quantas coisas já se passaram nesses 10 anos, mas como é bom a gente lembrar do que o Senhor já fez, da gente ter isso como um memorial, né? Lembrar do que o Senhor já fez e lembrar que o Deus que fez vai fazer muito mais nos próximos 10 anos, né? E assim, né, pessoalmente, cada um, né? Assim, eu fiquei pensando, escrever um memorial para Deus, escrever um memorial, fazer um memorial para Deus de tudo que ele já fez, né? Não de tudo que a gente não vai poder, não vai dar conta, mas de sempre lembrar, sempre trazer à memória aquilo que nos dá esperança, né? Vamos lá, alguém mais? Não vou passar aqui para o nosso pastor. Pronto, pastor Jason. Hoje nós temos dia do sim lá na igreja, deve estar uma festa, eu vou correr para lá já já também. Opa, consegui desbloquear aqui. Gente, eu tô no, tô no trânsito ainda. Bom dia. Bom dia. Olha, que coisa boa a gente, né, revisitar esse texto, esse momento. E é fundamental quando a gente olha e está estudando as Escrituras, a gente vê a conexão em todas as coisas, né? Não é uma história simplesmente a ser contada. Tem toda uma conexão de Deus. E me chama muita atenção, sobretudo nessa travessia do Jordão,
como Deus estabelece épocas, fases, momentos, e foi assim no Êxodo, né, quando precisava deixar o Egito, atravessou pelas águas, né, e ali era poucas águas, né, as águas se abriram. Aí, na verdade, quando sai do deserto para a Terra Prometida, o Senhor faz também com que passe pelas águas. Ele amontoa águas e faz com que a gente passe por águas. E, como foi dito, né, ele fala muito claramente, santifiquem-se, porque o Senhor fará maravilha no meio de vocês. E isso acaba remetendo também, de uma certa maneira, com o batismo. A gente, quando vai no batismo, também a gente passa pelas águas para uma nova vida. Tá? Então, Deus ele vai escrevendo a história, mostrando a simplicidade, a coerência e, né, existe uma conectividade com toda a história, com todo o plano dele. É um único plano. Deus não vai mudando, vai criando planos para cada momento. Deus tem um único plano para a humanidade, que é um plano de resgate, um plano de novo, de ir para o novo. Então, que a gente possa também se apropriar disso, ou seja, Deus quer que a gente se santifique, que a gente vá para o novo tempo, para o novo momento. Tá? Então, que a gente possa aí também ver nessa história de Josué, né, Josué conduzindo as pessoas para o novo, a gente viver também nesse novo, Jesus nos conduz no novo também através do batismo. Vamos orar. Hoje é dia de festa na igreja, estamos chegando na igreja já. Hoje vamos ter 14 batismos, vamos ter 40 pessoas dizendo sim. Vai ser uma grande celebração hoje do povo de Deus na Zerina agora de manhã, né? O bispo está conosco, os bispos estão conosco hoje de manhã e vamos fazer uma grande festa, então. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse tempo, obrigado por essa oportunidade de aprofundar no conhecimento da tua palavra, enxergar a tua palavra, Senhor Deus, teu plano, enxergar os teus propósitos, enxergar, Pai, o teu interesse ininterrupto em nos trazer, em nos levar para um novo tempo, uma nova perspectiva, um novo momento. Nós queremos desfrutar de tudo isso na tua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus abençoe, gente. Tudo Deus de bom. Bom domingo para abençoe. todos. Bom dia a todos. Amém. Boa Bom domingo. semana. Deus nos abençoe.